O mundo está cheio de lugares muito intrigantes, que reúnem milhares de turistas todos os anos para o deleite dos viajantes e dos governos, que lucram bastante com os visitantes. Porém, também existem vários locais que terão que ficar só na nossa imaginação. Hoje, você vai conhecer um pouco desses lugares. Veja agora os lugares na Terra que nenhum ser humano pode pisar. Núcleo da Terra. Sabemos que o planeta Terra é subdividido em 3 principais camadas: crosta, manto e núcleo, e 2 descontinuidades: Mohorovičić e Gutenberg. O núcleo corresponde a aproximadamente 1/3 de toda a massa terrestre, apresentando as maiores temperaturas do interior do planeta em profundidades que vão desde os 2.900 km até os 6.370 km. Ele pode ser subdividido em 2 subcamadas, classificadas conforme os seus respectivos estados físicos: o núcleo interno e o núcleo externo. Se um dia alguém quiser chegar realmente até o centro da Terra, precisará passar por várias camadas existentes no planeta. Cada uma delas oferece uma constituição química diferente. Floresta Amazônia. Ao passar dos anos, novos e intrigantes sítios arqueológicos são descobertos pelo mundo, deixando claro que o passado da humanidade não é exatamente como contam os livros de história. A Amazônia é uma floresta latifoliada, úmida, que cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul. Esta bacia abrange 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5,5 milhões de quilômetros quadrados são cobertos pela floresta tropical. A floresta foi pré-selecionada em 2008 como candidata a uma das novas 7 maravilhas da natureza. Apesar de nós vivermos em território brasileiro e, consequentemente, sermos privilegiados quando o quesito se trata sobre diversidade ambiental, a grande maioria de nós ainda desconhece os mistérios que a floresta amazônica esconde. Até mesmo os biólogos que não desvendaram todos os mistérios da floresta. Isso certamente não é a terra mais hospitaleira para as pessoas que procuram explorar. Claro que você pode voar com drones e aviões com câmeras, mas na realidade, tudo que você está vendo não é suficiente para conhecer por completo. As árvores podem ter mais de 100 pés de altura, cada uma contendo o seu próprio mini ecossistema. Possivelmente alguns insetos ou animais que ninguém já viu antes. É basicamente um inferno verde impenetrável, cheio de vegetação, insetos, piranhas, sanguinários, pântanos e chove o tempo todo. Ridge A. Ainda existe um lugar na Terra onde o homem jamais pisou. Ele se chama Ridge A. Fica a 4.000 metros de altitude, 30% mais alto do que a cidade de La Paz, na Bolívia, e está a 600 quilômetros do Polo Sul. Mas a principal característica deste lugar, revelada por imagens de satélite, é outra. Ridge A é o ponto mais frio da face da Terra, com temperatura média de 70 graus negativos. Até então acreditava-se que o lugar mais frio do mundo fosse o Lago Vostok, na Antártida, que chegou a registrar 90 graus negativos. Mas isso foi uma exceção. Na média, Ridge A é muito mais frio do que este lago, ou qualquer outro lugar conhecido, afirma o descobridor do lugar, Will Saunders. Ridge A é muito hostil para a vida, se é que existe alguma por lá, mas é perfeito para a ciência. Esse impressionante pico, na fronteira do Tibete e do Butão, é considerada a posição de número 40 quando se trata de montanhas mais altas do mundo. De acordo com registros históricos, aspirantes a escaladores tiveram problemas até mesmo para localizar a montanha, de 24.280 pés. Os mapas eram bastante imprecisos, e mesmo depois que as pessoas descobriram onde ficava, ainda era quase impossível chegar até lá. Em 1985, uma equipe da Grã-Bretanha tentou subir a montanha, mas os membros da tripulação adoeceram e tiveram que voltar. Em 1986, uma monção interrompeu uma equipe de escalada austríaca. Em 1987, o governo de Butão proibiu totalmente a escalada. Isso pelo fato de existirem boatos de espíritos poderosos que habitam o pico da montanha, a Trincheira Mariana. A Trincheira Mariana está localizada no Oceano Pacífico, fora do Japão, e é o lugar mais profundo de todo o planeta. A trincheira foi criada quando uma placa tectônica, coberta com crosta oceânica, deslizou para baixo. Foi descoberto pela primeira vez em 1951 pelo HMS Challenger II, e por isso o ponto mais profundo se chama Challenger Deep. Em 1960,
O cientista suíço Jacques Piccard e o coronel Donald Walsh, da Marinha dos Estados Unidos, viajaram para o fundo do Challenger Deep em um submarino projetado pelo pai de Piccard. Porém, eles não conseguiram chegar no fundo, e quando atingiram 16 mil libras de pressão, voltaram para a superfície. Até o famoso cineasta James Cameron fez uma expedição ao fundo da trincheira mariana, com um submersível que ele mesmo ajudou a projetar, e conseguiu fazer imagens incríveis, descobrindo até uma nova espécie de animal marítimo. Mas como a trincheira ainda é quase toda inexplorada, ainda falta muita coisa para se descobrir por lá. Se você não conhecia este lugar, saiba que nós aqui do Universo Curioso já fizemos um vídeo falando sobre esse assunto. É só clicar no card de cima. Floresta do Congo. A Amazônia pode ser até maior, mas o Congo ainda é menos explorado. A Bacia do Congo, que cobre 15% da África, tem sido um assunto fascinante, tanto para os povos locais quanto para os estrangeiros. As tribos nativas de Pigmeu contam histórias sobre criaturas semelhantes a dinossauros que atravessaram o Congo, enquanto estrangeiros gostam de debater a possibilidade de tribos pigmeus. O Congo é amplamente povoado por povos Bantu e foi explorado pela primeira vez por Henry Morton Stanley, ainda em 1876. Embora Stanley tenha viajado cerca de 7 mil milhas através da África em 3 anos, o Congo ainda continua a ser um grande mistério. A tecnologia e a ciência podem avançar e evoluir a cada ano, mas nunca chegarão a evoluir quanto a natureza. De fato, nós seres humanos somos limitados. Um exemplo é que conhecemos muito do espaço, mas pouco do nosso planeta. E aí, conhece outro lugar que não podemos nem sequer pisar os pés? Então deixa aí nos comentários. E não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.